Voltei. Tô de volta. Eu tinha iniciado a live aí com a câmera invertida, né? Aí eu só reiniciei de novo para iniciar com ela do jeitinho. Que nem vai ficar salvo, não. Vamos lá? Seguindo aí nosso propósito. Começamos o dia bem hoje, né? Com a Arábia Saudita ganhando da Argentina. Sempre bom começar o dia com boas notícias, né? E tem duas situações que eu não tenho como torcer a favor. Uma é torcer a favor da Argentina e a outra é torcer a favor de um time aí que eu não vou citar o nome. Vamos lá. Espero que o dia tenha sido abençoado, assim como o meu dia foi abençoado. Eu particularmente tenho vivido com a minha esposa alguns dias de mudança, dias de... Não, isso aí não é time. Dias onde Deus tem encerrado ciclos e tem iniciado outros, né? E é interessante que tem sonhos que Deus vai dando pra gente. E quando eu me refiro a sonhos, eu não me refiro a sonhos de desejo, tá? Sonhos de coisas que a gente quer conquistar, que a gente quer... Não esse tipo de sonho, eu me refiro a sonhos que a gente tem quando a gente tá dormindo mesmo. Eu acredito muito nesses sonhos, né? E Deus fala muito comigo, com a minha esposa, através de sonhos. E alguns sonhos que a gente teve, isso tá travando aí, né? Foi alguns sonhos que a gente teve já tem 1, 2 anos, né? Estão começando a gente está começando a entender agora. E é interessante como Deus vai falando com a gente, né? E em breve eu vou estar fazendo aí um estudo, uma live, já tem até pronto o material, né? Falando sobre sonhos, o que a Bíblia diz sobre sonhos, né? Sonhos de dormir, sonhos sonhados. E a gente tem vivido esse momento e a realização desses sonhos. É interessante ver que Deus fala com a gente antes. Deus mostra pra gente antes. Então, quantos sonhos você já não teve aí que não era Deus falando com você, né? E às vezes você negligenciou isso e está vivendo isso, sejam momentos bons, momentos até difíceis. Mas vamos lá. Para vocês verem como o livro de Provérbios é um livro prático, hoje a gente vai estar estudando o capítulo 21. Eu quero ler com vocês o versículo 20. Provérbios 21, 20 diz o seguinte: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. É engraçado que a gente foi fazer compra ontem e a gente comprou um frasco de azeite, mas a gente já tinha 2 frascos de azeite em casa. Só que o preço estava bom, a gente comprou um frasco de azeite. Aí a gente chegou em casa e falou: nossa, a gente está com bastante azeite aqui agora. Falei: que bom, deixa o azeite aí, porque às vezes está caro e a gente aproveitou o preço bom, né? Aí quando eu fui ler o livro de Provérbios, estava aqui: na casa do sábio a comida e azeite armazenados. Eu falei: amém, Senhor, eu sou sábio. Tem azeite armazenado aqui. Brincando, né? O azeite aqui era, falando do alimento, né? Estocar, guardar para os tempos de dificuldade, né? Então, só fazendo uma brincadeira aí, que eu tinha literalmente azeite estocado, né? Mas vamos lá. Provérbios 21, versículos número 3 diz o seguinte: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Ele está falando de sacrifício, né? Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Eu fico pensando na gente, em mim, quantas vezes eu vou me usar como exemplo, tá? Mas você encaixa a sua vida aí da maneira que você acha melhor, acha mais aplicável à sua vida ou naquilo que você observa, né? Lembrando que a gente disse ontem que os olhos
e os ouvidos foram o Senhor que nos deram, né? Então a gente sabe da nossa responsabilidade com aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve. Então vamos lá. Às vezes a gente oferece sacrifícios e a gente relaciona muito sacrifícios a ofertas, né? Ofertas financeiras, ofertas de bem, mas a gente relaciona muito hoje, quando a gente vai numa igreja, é comum a gente tá relacionando sacrifícios a ofertas. E a gente quer fazer sacrifícios, a gente quer fazer uma oferta que seja algo sacrificante, algo que tenha um valor, tenha um peso. Mas quantas vezes a gente não faz esse tipo de oferta, não faz esse tipo daquilo que a gente vai chamar de sacrifício, com uma intenção errada no nosso coração? A gente está fazendo uma oferta, mas no fundo a gente está tentando fazer uma barganha com Deus, né? Eu vou dar aquilo que me custa porque eu sei que Deus vai me dar algo, né? Vai me recompensar. Mas e se Deus não te recompensar? Né? E se não for da vontade de Deus te recompensar? A intenção do seu coração em ofertar aquilo, ela foi de fato sincera, ela foi de fato honesta com você mesmo, né? Ela foi transparente ao ponto de você poder falar, não, eu ofertei, eu entreguei aquilo que eu de fato sacrifiquei sem esperar qualquer coisa em troca. Então veja bem, às vezes essa oferta, esse teu sacrifício, ele não foi aceitável ao Senhor. Porque fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Se não há justiça e se não há retidão na sua oferta, aquilo ali pode não ser aceito, né? Se não há justiça naquilo que você entrega, se não há justiça naquilo que você sacrifica, e retidão, seja aquilo uma coisa financeira, ou seja o seu tempo, ou seja o seu nome, ou seja a sua inteligência, ou seja a sua mão de obra, o seu serviço, se não há justiça, se não há retidão, isso não é aceitável. Isso você está oferecendo e você pode estar incorrendo aí numa perda de tempo, numa perda financeira, achando que você está sacrificando a Deus e na verdade você não está. Então a justiça e a retidão, né, o certo, ele fala mais alto a Deus do que o valor, do que aquilo que pode te causar impacto. Se aquilo não tem um impacto, se aquilo tem um impacto para você, mas aquilo e você está fazendo aquilo de uma maneira que não segue um princípio, você deve se questionar, né? Você deve perguntar, caso já tenha sido feito isso, pode ser que seja necessário até mesmo pedir perdão pela intenção do seu coração, não tá seguindo ali, né, um princípio ou a retidão ou a justiça de Deus. Aí vem o versículo 27 que diz o seguinte: o sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quanto oferecido com mais intenções. Olha só, o sacrifício do ímpio, ele por si só já é detestável. É algo que se detesta. É algo que não tem valor, é algo que é rejeitado, é algo que causa uma negação. Tá? Então, será que não teve um sacrifício, não teve algo que você já tenha feito? Eu vou só mudar de rede aqui, tá? Voltei aqui, tá? Eu estava travando na rede que eu estava, eu mudei de rede. O sacrifício dos ímpios já por si só é detestável, tanto mais quanto oferecido com mais intenções. Olha só, um sacrifício oferecido numa atitude de impiedade, ele é detestável. Imagina você oferecer algo para o Senhor se no seu coração é impiedade e você achar que você está fazendo, está abafando e na verdade aquilo que você está sacrificando, oferecendo é detestável. Isso é bem forte, né? E oferecido com mais intenções. Aquilo que você oferece ao Senhor, aquilo que você oferta ao Senhor, aquilo que você sacrifica ao Senhor, ele deve vir com uma intenção correta, uma intenção que segue a justiça e segue a retidão. Se você comete injustiças e você quer oferecer algo ao Senhor, a justiça deve vir primeiro, né? A retidão deve vir primeiro do que você simplesmente está cometendo injustiças e está oferecendo ao Senhor e está indo ofertar ao Senhor. Isso não é aceitável. Eu estou lendo aqui o que está escrito e assim, não estou tentando fazer joguinho de palavras. Se eu estiver interpretando errado e alguém discordar de mim, pode comentar, eu estou aberto aí a ouvir qualquer tipo de argumentação, né?
não sou dono da verdade em absoluto, na verdade. Aí a gente oferece algo para Deus, se a gente no fundo está esperando algo em troca de Deus, isso não é um sacrifício, isso é uma troca, isso é uma barganha. Porque aquilo que se consegue, aquilo que se conquista, e eu não estou falando aqui de milagres, tá? De provisão de Deus, de graça de Deus. Eu estou falando quando você oferece alguma coisa, esperando algo de Deus, né? Ou você oferece ou você não... Né? Ou um sacrifício é aquilo que vai te custar. E o que vai te custar é aquilo que você não vai receber algo em troca. Então, se você oferece algo em troca, esperando algo em troca, você está fazendo ali talvez um networking com Deus, né? Você quer barganhar com Deus. Ou até mesmo se você oferece alguma coisa na vida de uma pessoa, oferece aquilo, ofereça na vida de quem não pode te retribuir. Ofereça na vida daquele que não pode te dar nada em troca. Isso sim vai ser uma oferta, isso sim vai ser um sacrifício. Porque você está deixando de dar, você está deixando, abrindo mão de algo seu, sem expectativa de receber aquilo de volta. Se você faz aquela oferta e você tem a expectativa de receber aquilo em troca, não vai ser uma oferta, porque aquilo ali de qualquer maneira vai ser crescido o seu patrimônio, né? Em algum momento você tem essa expectativa. Então seja sincero com o seu coração, seja sincero com a sua oferta, seja sincero com Deus, com aquilo que você está fazendo. Eu vou ofertar na vida de uma pessoa, vou ofertar na vida de uma pessoa, essa pessoa pode não te dar um benefício material depois, mas ela pode te dar um networking, aumentar sua rede de relacionamentos, e você na verdade está ofertando aquilo ali para você tá de certa maneira trazendo aquela pessoa para mais próximo de você e querendo networking, porque através daquela pessoa você sabe que pode chegar através de outra pessoa e você o seu networking, né? Tá travando demais hoje, cara. Não sei o que está acontecendo aqui. Não sei se está atrapalhando para vocês aí o som, o áudio, mas eu estou observando que está dando umas travadas, tá? Mas se alguém perdeu alguma coisa aí, eu volto, mas acho que está sendo bem claro, né? Então, olha só. Se você vai ofertar alguma coisa, ofereça e não espere algo em troca. Se você vai ofertar na vida de alguém, ofereça a quem não pode te dar algo em troca. Fazer algo esperando alguma coisa em troca, seja para Deus ou seja na vida de alguma pessoa, esse teu sacrifício aí pode ser um sacrifício que seja considerado de impiedade, não seja um sacrifício que tenha sido baseado em justiça e retidão. E aquilo que você vai conquistar, muitas vezes, são oportunidades e bênçãos e graças de Deus, mas veja bem, olha só o versículo 25 e o 26, ele diz o seguinte: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Veja bem, ele está comparando aqui o preguiçoso, morre de tanto desejar. Às vezes você está se empenhando tanto em dar uma oferta, esperando que aquilo vai dar um retorno para você, mas o que está faltando na verdade não é a oferta que você tem que dar. O que está faltando na verdade é você ir trabalhar, é você se dedicar, é você estudar, é você se empenhar e parar de desejar e meter a mão no trabalho. O versículo 25 diz isso: o preguiçoso morre de tanto desejar e nunca pôs as mãos no trabalho. O dia inteiro deseja, você está desejando, vou ofertar, vou entregar, vou sacrificar, e está só ali no desejo. Tá? E está faltando a sua parte ali de meter a mão no trabalho, de largar de ser preguiçoso, de largar de ficar só na expectativa. Conheço pessoas aí que esperam promessas de Deus e vivem aí sem né? Não vou aceitar esse trabalho não, porque eu estou na internet. Mas vamos lá. Então vai trabalhar, cara. Vai trabalhar. Tem muita coisa que vai ser conquistada pelo seu serviço, né? Então por largar de ser preguiçoso, largar de ficar só na expectativa de que vai cair do céu, que vai cair do céu, que vai cair do céu, que vai cair do céu. Tenho certeza que tudo provém de Deus. Toda a bênção, todo dom perfeito, ele vem de Deus. O nosso sustento, nossa provisão vem de Deus, e aquilo que a gente dá, aquilo que a gente sacrifica, na verdade, a gente só devolve para Deus, né? Porque tudo vem de Deus. Deus é aquele que nos sustenta, que provém, que provê, que dá a sua provisão.
Mas agora, você ofertar e você crer que Deus é aquele que vai te prosperar, que vai te abençoar, não exime você de trabalhar e fica só esperando desejando. Então, vá trabalhar. Olha só, então preste atenção, e a gente vai lá para o versículo 31. Ele diz o seguinte: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Então prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. A sua preparação, você vai para a batalha, você vai para a guerra, você vai se empenhar em conquistar algo, prepara o teu cavalo. Né? O que ele está falando? Você vai vestir ali a armadura no cavalo também, você vai alimentar, você vai dedicar o seu cavalo, você vai dar o descanso para o seu trabalho, porque o seu cavalo vai para a guerra, cara. Então você tem que entrar para a guerra, você tem que se dedicar, você tem que correr atrás, você tem que pôr a mão na massa, sabendo que é o Senhor que vai te dar a vitória, porque a vitória vem de Deus. A bênção é derramada sobre nossas vidas. O Senhor é aquele que nos capacita, o Senhor é aquele que abre portas, o Senhor é aquele que vai nos dar a provisão. Tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Deus é o nosso sustentador, Deus é o nosso galardoador, Deus é o nosso tudo, é de onde nós devemos buscar todas as coisas, é a nossa fonte. Mas não pensa que por causa disso você vai se eximir das suas responsabilidades e de cair para dentro, se dedicar e correr atrás, porque não é isso que vai te dar a vitória, não. Tá? O que vai te dar a vitória é Deus, desde que você prepare o seu cavalo para o dia da batalha. Tá? Agora, em relação a isso, já encerrando aí, o final do versículo 26 diz o seguinte, né, lendo aí tudo. O dia inteiro ele deseja mais e mais, falando do preguiçoso, enquanto o justo reparte sem cessar. Veja bem, ali na multiplicação dos pães e dos peixes, o que Jesus nos ensinou ali o que é o cristianismo, né? O cristianismo não é aquele, não é, você não acumula para ter mais. O cristianismo você reparte para ter mais. Então não adianta você acumular no cristianismo, porque quando você acumula no cristianismo, na vida cristã, Jesus vai e diz: louco, essa noite pedirão a sua alma. E tudo isso aí que você preparou para quem será? Né? Vai ficar aí, as traças vão comer, o bicho vai comer, mas a nossa vida cristã ela deve ser baseada e ela deve seguir ali princípios de repartir. Porque aquilo que você reparte, aquilo que você divide, é aquilo que multiplica. Tá? E ele multiplica a partir do momento que você divide. Tá? E dividir com quem? Olha só que interessante. E já encerrando aí, dentro daquilo que eu já falei, de você dar e de você honrar quem não tem nada, né? Quem não pode te dar em troca. No versículo 13: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não obterá resposta. Oferte, dê aquele que não tem nada para te dar em troca. Tá? Quando você dá aquele pobre, aquele que não tem nada para te dar em troca, no dia que você atender o clamor desse pobre, o seu clamor também será ouvido. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá respostas. Quem sabe ali a resposta que você tá esperando é um clamor seu, né? Vou repetir que travou aqui. Quem sabe a resposta que você está esperando é um clamor seu, não é ouvir o clamor de um pobre, de quem tem necessidade. Não é você atender aquele que não tem nada para te dar em troca. Talvez esteja aí a resposta a um clamor que você esteja aguardando, a resposta a uma oração que você esteja aguardando. Então que Deus te abençoe, guarde isso aí no seu coração, medite, reflita, pegue lá o capítulo 21 do livro de Provérbios e vamos se atentar para isso aí, tá? Amanhã a gente está de volta, versículo 22. Já estamos aí encerrando a última semana das nossas meditações em Provérbios. Lembrando que no dia 30, uma participação especial aí na nossa live, nas nossas meditações. Minha esposa vai participar comigo do meu lado. Ela vai brigar comigo, ela não quer participar, mas ela não vai falar nada, ela só vai ficar aqui do meu lado, porque eu vou ler o capítulo 31 de Provérbios e ele conta uma experiência que eu tive e passa por ela também sobre o livro de Provérbios. Que Deus te abençoe.
Até amanhã, compartilha, curte aí e ajuda aí a divulgar isso aí, porque tem alcançado muitas pessoas, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês.